Podzone, o seu podcast de saúde e bem-estar. Um oferecimento Espaço Fisiozone. Fala pessoal, aqui é Felipe Oliveira e nós estamos aqui no nosso Podzone. Eu irei apresentar para vocês um podcast voltado para a saúde, bem-estar, onde nós estaremos conversando com diversos profissionais. Um bate-papo leve, descontraído e com muitas polêmicas, que eu sei que vocês gostam. E nós estamos aqui hoje com o nosso entrevistado. Ele é o professor Dr. Davi Reis, o gênio da nutrição no Amazonas. Ele comanda toda essa área. Professor Davi, quero lhe agradecer por você estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite e é um prazer poder contribuir. Ótimo. Então nós vamos apresentá-lo. O professor Davi, o Davi Reis, ele é nutricionista. Ele é pós-graduado em suplementação nutricional. Ele tem mestrado em saúde coletiva. Tá certo? Ou tem mais coisas? Tem muito mais coisas, mas esses são os principais da minha carreira. Certo, seja bem-vindo, eu quero agradecer de novo pela sua presença. Então, Davi Reis, eu soube através das nossas pesquisas que o senhor fez um trabalho muito bacana voltado para os nossos motoristas e cobradores, né, na questão da saúde deles. Fale mais um pouco para a gente a respeito disso. Esse projeto ele surgiu através de uma parceria entre uma profissional do serviço social, né, muito minha amiga, e a gente queria proporcionar saúde para esse grupo, né? Grupo de trabalhadores. E a gente fez um trabalho voltado na área de nutrição, na área de educação física, na área de bem-estar. E nós identificamos, a princípio, que essa é uma população também muito vulnerável na cidade. A gente verificou que mais ou menos 70% deles estavam com sobrepeso e obesidade. E o que nos motivou a continuar com o projeto por mais 2 anos. Surgiu a partir daí, né, que vocês fizeram a pesquisa, viram que estava muita gente ficando doente, né, nesse processo. Aí o senhor teve essa iniciativa. Isso, foi justamente essa minha amiga, que é uma das assistentes sociais de uma dessas empresas de ônibus. Ela verificou que estava tendo muito atestado, estava tendo muito afastamento. E aí a própria equipe médica verificou que isso era por conta de saúde... mais essa questão de saúde alimentar, né? Certo. E aí ela montou esse projeto que foi bem aceito pela diretoria e a gente começou com essas atividades. Entendi, show de bola. E o senhor está desenvolvendo algum outro projeto nesses tempos agora atuais que o senhor está desenvolvendo relacionado à saúde coletiva, que o seu mestrado é voltado para essa área, né? O senhor está desenvolvendo alguma coisa sobre isso? Temos 2 projetos em andamento. O primeiro, que é o projeto de mestrado, que é com gestantes, e a gente vai analisar como que os nutrientes estão correlacionados com a questão da gestação. Porque a gente sabe que, principalmente com essas fases, nós tendemos a comer de um determinado padrão. Só que esses padrões, eles podem ser adequados ou não. Então, a gente vai analisar justamente isso, se essas gestantes, né, que já temos um banco de dados que vamos analisar, se elas estão adequadas com relação ao consumo desses nutrientes. Quais seriam esses nutrientes que vocês estão trabalhando focado nessa parte das gestantes? Por que chegou a esse ponto de focar nas gestantes? O que teve assim? Porque todo problema tem uma causa, né? Certo. Então, esse é um projeto... faz parte de um projeto macro, né? O projeto da minha orientadora, que ela fez o doutorado dela na região de São Paulo, em Botucatu. E desse projeto macro surgiu um outro, que foi de uma outra mestranda, que ela analisou os padrões. E agora a minha missão é de analisar a adequação dos nutrientes dentro desses padrões. Então surgiu de uma ideia da orientadora, né, que me jogou essa proposta e eu abracei com medo, né, claro, mas a gente está conseguindo desenvolver um bom trabalho. Show de bola, gostei desse projeto. Esses 2 projetos que o senhor falou, que o senhor fez, está fazendo, né, são muito bons mesmo, porque a saúde dos motoristas e dos cobradores, eles são pessoas que trabalham mais de 10 horas por dia, não tem tempo para comer, muito menos beber água, então isso
tem diversos benefícios para a saúde deles mesmo. E as grávidas, principalmente, que a gente acabou saindo agora, está num tempo de pandemia, né, de Covid-19, e isso também influenciou muito na vida delas. Pois, parabéns pelo projeto, acho muito interessante. Mas aproveitando que o senhor já tocou nas vitaminas, nos nutrientes, né, que o senhor estava falando das gestantes, eu queria saber se, nesse quesito das vitaminas, a população mundial, a gente passou por um tempo difícil nessa questão da pandemia. Se o senhor tem algo a acrescentar para a gente sobre essas deficiências das vitaminas, se elas afetaram em vários casos do Covid-19, nas pessoas que tiveram Covid. Certo, podemos entender uma situação. Primeiro que o consumo de vitaminas e minerais, eles estão muito atrelados com relação ao consumo de frutas, verduras e hortaliças. Em virtude de concepções, em virtude de até mesmo questões financeiras, questões culturais, boa parte da população não consegue consumir o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né, que seria de 3 a 5 porções desses alimentos. Então, o que a gente pode entender diante disso? Se não tem uma adequação nesse consumo, consequentemente, a imunidade, né, e todos os outros sistemas envolvidos com esses alimentos, eles estão deficitários. E como passamos pela pandemia, na verdade, estamos passando, né, pela pandemia, então podemos entender que essa correlação, tá, não vou afirmar, né, porque tem muitos estudos ainda em andamento, mas a correlação dessa imunidade também pode estar envolvida com o desfecho, né, de cada caso, de cada paciente com Covid. Ficando mais grave ou não, né? Justamente. Entendi. A vitamina D, a gente ouviu muito nessa questão da vitamina D, porque teve a história de as pessoas aconselhando, fica em casa, não fica, sai ou não sai, e houve muito problema com isso. E a vitamina D é essencial no nosso corpo. A vitamina D teve alguma correlação com isso, ou é apenas mito, boatos de fake news na internet? Com relação à vitamina D, ela tem sim um envolvimento na imunidade, mas quando a gente pensa em vitamina D, o principal mecanismo de ação dela seria com relação à calcificação, à densidade, né, óssea. Mas é claro que, a princípio, né, começou a desenvolver muitos trabalhos com relação à vitamina D, né, nessa questão da imunidade. No entanto, algumas revisões integrativas, revisões sistemáticas, não fizeram uma correlação de benefício para essa questão da prevenção. Mas é claro que o uso dela, a gente vai ter um benefício, né, para a questão da imunidade, mas não podemos afirmar que ela seria efetiva, né, eficiente para a Covid. Ela seria uma das vitaminas essenciais do corpo humano, né? Que a gente precisa, né? Porque as pessoas ficam desesperadas com essa questão do cálcio. Eu tenho que tomar cálcio, cálcio, cálcio. Só que você fazendo a ingestão de cálcio errada, que é muitas vezes, dependendo se é encapsulados ou não, você às vezes não tem necessidade, apenas você tem que ter a vitamina D para poder absorver, né? O senhor pode falar melhor sobre isso do que eu. Digamos que a vitamina D, juntamente com outras vitaminas, com outros nutrientes, como é o caso do magnésio, como é o caso da vitamina K, eles vão atuar muito quando se consome, quando se usa o cálcio. Né? Então não adianta consumir só o cálcio, porque senão vai dar problema, né? Mais para frente. E aí as pessoas esquecem disso, né? Como você falou. E ainda temos um outro problema na nossa região, que temos a questão da insolação, né, que as pessoas temem, né, por isso, por conta de doenças, né, de pele principalmente, mas temos também a questão do consumo. As fontes de vitamina D, na nossa região, que a gente pode encontrar, as pessoas não têm muito hábito de consumir, até mesmo peixe. Só consomem os peixes mais nobres, né, como é o caso do tambaqui. Quais seriam esses peixes que têm bastante vitamina D? Principalmente os peixes de rio. Então, qualquer um desses aqui a gente pode comer? Ou sim, não? Certo. Até mesmo aqueles menos conhecidos, né?
que a população não consome. Aqui em Manaus, né? Mas no interior consome muito. Os peixes lisos, né? Os peixes mais rústicos. E isso é interessante mesmo, porque na questão do peixe, da vitamina D, é que as pessoas também, elas não... A gente tem sol de sobra, que é um sol para cada um, mas ninguém quer estar no sol para absorver essas vitaminas D, né? O que o senhor fala sobre isso? Porque que as pessoas são assim... Acaba que... Aí as pessoas depois reclamam, né? Que, tô com a imunidade baixa, mas não tem como, né? Pegar o nosso sol no horário, né? Aí seria mais essa questão de incômodo, né, mesmo, né? A questão do sol aqui na cidade. Mas só que a gente precisa de um processo de educação para essas pessoas. Porque não adianta eu consumir só o alimento fonte de vitamina D. Hoje já existe algo voltado para esse tipo de conscientização, educação para as pessoas aqui no nosso estado, ou seja, do governo, ou de qualquer tipo de instituição? Na verdade, a gente vê isso mais como casos isolados. Então, o próprio médico, quando ele solicita a dosagem de vitamina D, se tiver adequada, perfeito. Se não tiver adequada, ele vai passar a suplementação. Mas a gente não consegue ver se existe um programa eficiente com relação a isso. Entendi. Esse assunto de vitamina D dá para a gente passar horas aqui conversando. Mas aproveitando o gancho que o senhor falou do cálcio, o que acontece se a gente absorver muito cálcio? Porque o desespero começa, acho que a partir dos 35, né? Que todo mundo, não, tem que tomar cálcio todo dia. E tem que tomar leite. Existe aquela história do leite. Tem que tomar leite todo dia, tem que ser puro. Para poder a gente ter esse cálcio. É verdade esse mito do leite ou não? O que o senhor me diz a respeito do cálcio? Quais são os prejuízos que ele pode trazer também absorvendo, a gente tomando muito? Tá, primeiramente com relação ao cálcio vindo de uma medicação, vindo de uma suplementação, ele só precisa ser ingerido se a pessoa realmente precisar, como é o caso de osteoporose, principalmente osteoporose. No entanto, alguns alimentos, fontes de cálcio, como o leite ele tem grande quantidade de cálcio, no entanto, boa parte dele não é biodisponível. Uhum. Mas quando eu faço um processamento sadio, tá? Aí eu vou ter mais biodisponibilidade desse cálcio, que seria o quê? Seria o iogurte, seria o queijo, né? Seria o requeijão. Então, claro que se eu consumir uma xícara de leite, né, um copo de leite, eu vou ter uma boa quantidade de cálcio, que esse cálcio boa parte vai ser aproveitada e outra parte não vai ser aproveitada. Esse leite de caixa mesmo, o senhor disse que leite de caixa, dá leite pra gente absorver uma quantidade boa, não tá nada assim tóxico ou industrializado, não, nada assim não, né? Nem um pouco. Que a gente ouve, meros leigos aqui na conversa, que a gente ouve muito essa questão do mito, que o leite de caixa, depois de um tempo, faz mal, essas coisas todas, né? Por isso que eu estou lhe perguntando, mas como o senhor falou, agora... Mas o ideal seria mesmo a gente consumir algo mais natural, mas só que nós vivemos numa cidade, e uma cidade grande. Então, qual é a primeira fonte de leite que a gente tem? O leite em pó ou o leite líquido em caixa, que também vem com algum tipo de conservante. E é difícil achar leite puro aqui da vaca mesmo, porque a nossa cultura aqui na região do Amazonas não tem muito pasto, é muito difícil, é muito mais para o interior, né? Então... Isso, e também a forma de chegar, né? Isso. Como é que seria essa logística até aqui? Se ia estar bem armazenado e poderia trazer outras consequências para a nossa saúde, né? Entendi, ótimo. Uma coisa interessante que eu vi nesses tempos agora que a gente está passando, as pessoas elas estão passando por muita correria, muito desespero por causa que passamos por muitas coisas na pandemia. E a gente tem visto também muitas reportagens, notícias por aí, falando sobre a escassez dos alimentos, que está mudando a forma de se alimentar, essas coisas todas. E a população em si, ela não tem se alimentado direito. Segundo umas pesquisas do Ministério da Saúde, em torno de 30% da população não consegue fazer ingestão de frutas e verduras. O que o senhor acha que ocasiona isso? É cultural, mudança de hábitos, ou é questão de valor mesmo? As pessoas dizem que é caro, porque o que todo mundo fala que quando começa uma dieta comer saudável é caro, existe esse mito.
E o que você me diz sobre isso? Eu concordo que é um mito. O que a gente precisa fazer é uma educação, até mesmo uma educação financeira, né, para fazer essas adequações. O problema do ser humano, né, podemos nos incluir, né, Sim, todos, com que a gente certeza. tem essas falhas, é que a gente primeiramente quer satisfazer o nosso estômago. Então, Isso é uma pura verdade, a gente só quer encher a barriga. justamente, e uma pessoa, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, vamos colocar aí pessoas que trabalham pesado, como pedreiros, né, funcionários de obras. Então, ela não quer saber se vai comer uma salada. Ela quer encher o estômago, né? Porque isso vai também desempenhar, vai ficar marcado no desempenho profissional dele. No entanto, como isso fica muito acostumado para o organismo, então isso vai virando hábito, né? Então, seria duas situações, a questão cultural, questão de hábito. E, por último, viria a questão financeira. Porque se eu faço um planejamento correto do que eu vou colocar nas minhas refeições, consequentemente, eu não vou gastar o que as pessoas pensam que gastam. Uhum, certo. Por que elas chegam a esse como é que chega, como é que se diz? Chega a esse caos, não? Essa confusão de achar que comprar frutas e verduras que são essenciais para a nossa vida é tão caro. Digamos assim que, primeiramente, por fazerem erros de comparação, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, maçã é quase R$ 10 o quilo, mas tem muitas pessoas que, por exemplo, elas trocam uma fruta ou uma verdura por algo que é fútil, Uhum, tipo cerveja, tipo linguiça, calabresa, que uhum. não tem nada de nutriente. E também tem a gente pode fazer essa questão da comparação que o senhor falou, que as pessoas elas se baseiam muito do que há nas mídias sociais e na TV. A gente vê muitas pessoas, as pessoas mais ricas comendo fruta e verdura. Aí a pessoa olha assim, só rico pode fazer isso. Só que não, tá acesso a todo mundo a esse tipo de alimento e não é caro. Sim. É barato, né? É mais barato do que você comprar certos tipos de alimentos mais industrializados, que não alimentam nada. E tem mais uma coisa interessante, que a gente precisa aproveitar a safra dos alimentos, a gente precisa aproveitar os alimentos da região, que são muito mais em conta, né? E aí as pessoas, quando chegam no supermercado, elas querem comparar, né, essa questão do poder aquisitivo com as frutas que estão lá, que vêm de fora. Isso é um ponto Então, bom mesmo. Kiwi é R$ 29 o quilo, mais ou menos. Então, se eu não tenho o poder aquisitivo para isso, eu não vou comprar kiwi. Eu vou comprar aquilo que é mais interessante para mim. Então, de repente, numa feira de base, né, uma feira dessas de bairro, que às vezes lá, o que está na época agora? Melão, por exemplo. Melão regional, que está bem baratinho. E para uma vitamina, por exemplo, a vitamina A, existe diversos tipos de frutas. Não existe só uma fruta que exista, que tenha vitamina A. Então dá para a pessoa fazer a comparação de preços, né? E poder comprar, né? Isso. Quando a gente vai no supermercado, já que você tocou na questão da vitamina A, quais alimentos que a gente vê que tem mais fonte de vitamina A? Das verduras, a abóbora, né? O girimum. E das frutas, o abacaxi, por exemplo. Só que tem alimentos da nossa região que tem quantidades superiores, muito superiores de vitamina A e que as pessoas não valorizam. Então, a gente precisa pensar nessas estratégias, de valorizar esses alimentos que têm um potencial nutricional tão importante da região e começar a introduzir na nossa alimentação. E como é que a gente poderia fazer isso para melhorar essa suplementação alimentar? O primeiro passo é a gente aproveitar programas dentro do próprio serviço de saúde, né, onde os profissionais possam ficar atentos com relação a estes nutrientes, a esses alimentos e começar esse incentivo. Então, quando a gente verifica que um paciente vai numa clínica, vai numa UBS, por exemplo, as coisas são muito básicas, né? E aí as pessoas acabam entendendo isso como somente paliativo. Então é preciso montar grupos, é preciso montar programas, é preciso montar rodas de conversa com que as pessoas possam
ficar cientes da importância desses alimentos e, consequentemente, se planejarem para esse consumo. Certo. Um ponto interessante que a gente poderia abordar também aqui é que as pessoas elas estão desesperadas por imunidade. Quando a imunidade já baixa um pouco, as pessoas já ficam em crise, nervosas, preocupadas por tudo que nós passamos na pandemia. O que o senhor aconselha para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, de vitaminas e de uma boa alimentação para quem quer ter uma boa imunidade? A gente precisa consumir todos os grupos de alimentos, né? E isso pode não ser fácil no começo, mas a gente vai acostumando. Quando se fala de imunidade, então as frutas, os legumes, né, as hortaliças, elas estão muito mais destacadas. Então é preciso a gente fazer esse planejamento de consumo. Então, a ideia é a gente comer o mais variado possível, desde que eu tenha também uma condição financeira. Eu estaria sendo injusto, né, de não falar isso. Mas se você não tem uma boa condição financeira, você vai colocar pelo menos uma dessas opções. Quais são essas opções, as principais que a gente poderia comer de vitaminas, dos alimentos? Quando eu vou no supermercado, por exemplo, eu vou ver aquilo que está mais em conta, como eu falei antes, né? Aproveitar os alimentos da safra. E aí eu consigo comprar isso para a semana. É claro que eu também preciso entender que cada um desses alimentos, eles têm uma importância nutricional, eles têm uma quantidade destacada de um desses nutrientes. E aí eu vou conseguir fazer isso por semana, principalmente, fazendo essa variabilidade. Certo. Porque tem diversos tipos de alimentos, né? Muitos alimentos. Então, não dá pra gente também decorar quem é quem, se é vitamina C, se é vitamina D. Qual que o senhor poderia indicar assim? Consumo alimentos com vitamina E, consumo alimentos com vitamina C, que são os principais, assim. Qual que o senhor poderia dizer pra gente? Que são o foco inicial, né? Pra quem quer manter uma boa imunidade. Eu digo o seguinte, faça variabilidade. Não foque somente não foque somente na banana, no abacaxi. Foque na variabilidade. Procure consumir aquilo que é diferente, porque cada um desses vai ter uma importância nutricional. Certo, entendi. Então vocês já sabem, né, pessoal? A gente tem que focar na variação, porque senão não dá certo o nosso trabalho alimentar. Agora um ponto importante, vamos quase entrando nas polêmicas aqui. Qual é a qualidade, qual é a sua visão da qualidade nutricional dos nossos alimentos? E a segunda pergunta que eu emendo aqui para o senhor. Qual é a diferença entre esses alimentos orgânicos ou que são chamados de normais? Porque existe essa história de alimento orgânico. Eles são orgânicos mesmo? O que o senhor pode falar para a gente a respeito dessa visão disso tudo? A gente pode pensar que qualidade seria um termo muito amplo, né, para a gente discutir. Porque para um alimento ter qualidade, a gente precisa entender desde os sistemas de produção, como que ele é produzido, o momento da logística, como que ele é armazenado. A questão do solo, né, também. Isso mesmo. Então, e ainda a gente se baseia com relação à qualidade nutricional, por exemplo, o quanto de nutrientes que cada um desses alimentos tem, né? E isso vai passar por diversos fatores. Então, o solo, como você já tocou, e também o armazenamento. Então, vou dar um exemplo aqui da banana, por exemplo. A banana, ela é comumente, como que se diz? Ela é comumente pensada que ela tem grande quantidade de potássio. Mas existem alguns pesquisadores que dizem que o potássio, para estar biodisponível na banana, a banana precisaria ser colhida quase madura. O que não acontece. As bananas vêm verde, vêm de vez. E quando chegam aqui na cidade, que muitas vezes são tratadas, né, com alguns produtos para amadurecer. Então a gente já começa a desconfiar se a banana tem mesmo uma grande quantidade de potássio biodisponível para a gente. E a questão do solo também, né, que, por exemplo, os nossos agricultores não dão tempo do solo respirar para fazer outra plantação. Eles plantam e já plantam de novo em seguida. Isso tem interferência nos chamados alimentos orgânicos? Sim, porque a gente precisa, na monocultura, né,
onde é plantado somente um tipo de cultura, a rotatividade dessa produção é grande. Uhum. E muitas vezes a quantidade de nutrientes que é colocada no solo não é o suficiente. Já na agricultura familiar, a gente tem um melhor controle, porque eles utilizam alternativas, que aí a gente vai migrar aí também para os alimentos orgânicos. Entendi. Mas agora nós vamos para a polêmica. Rufam os tambores. O assunto polêmico é jejum intermitente. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Porque eu vejo muita gente odiando e muita gente amando. Qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de mudança de estilo de vida, é preciso orientação. Então, se você tem essa concepção que acha que vai ter mais resultado, então procure um profissional para ele lhe orientar corretamente como que você vai fazer isso. Jejum intermitente tem seus benefícios, tem seus malefícios. Então, se você não conseguir fazer, consequentemente, você vai ter mais problemas do que ganhos. Entendi. Tem alguns benefícios e prejuízos que o senhor pode citar para a gente? Prejuízo, a gente consegue citar principalmente uma depressão de massa muscular e também uma deficiência de alguns nutrientes. Certo. E os benefícios? Os benefícios seriam a adequação do peso, talvez, né, em alguns indivíduos, uma melhora da imunidade, porque o seu sistema ele vai trabalhar de uma forma diferente para fazer essas adequações. Entendi. Tem muita coisa para a gente falar que dá para a gente acrescentar aqui no nosso bate-papo que vai ficar também para a próxima vez, próxima hora. Mas a pergunta final que eu quero fazer para o senhor, porque a gente as pessoas hoje vivem em correria, correndo, é o tempo todo correndo para lá e para cá. E como você passa muito mais tempo fora de casa, acaba não se alimentando adequadamente. Come o que vê na rua, com o que o tempo permite ou o que as condições permitem, né? Quais são as dicas práticas que o senhor sugere para que a gente possa ter uma alimentação melhor nessa correria toda que a gente vive? Primeiro você precisa de planejamento. Se você quer preparar a sua própria refeição, você precisa sentar e organizar. Se você não tem tempo para fazer isso, vai comer na rua, você precisa de embasamento também. Porque até para escolher o que você vai comer, seria interessante para você não ter prejuízo na sua saúde. Se vai fazer a alimentação em casa, então prepare suas marmitas, ou então contrate alguém que possa fazer, verifique como que você vai armazenar, como que você vai usar isso no dia a dia. Certo. O que seria isso daqui que o senhor trouxe aqui pra gente, esses presentes maravilhosos? Esse daqui é a nossa linha de sucos funcionais. O senhor tem uma empresa relacionada a isso, né? Esse tipo de alimentação, né? Isso, a gente trabalha justamente com esse planejamento da alimentação. A gente prepara as marmitas e prepara justamente congelada, porém com alimentos naturais. Os alimentos congelados perdem nutrientes ou não? Ou mantém eles? Dependendo de como você vai preparar. Porque se você prepara de qualquer forma, né, isso vai perder sim alguns nutrientes. Mas é claro que a gente considera aí uma pequena porcentagem de perda para tudo que você vai fazer. Se você vai preparar em casa, por exemplo, uma carne guisada, se você coloca couve, por exemplo, se você coloca muito cedo a couve, e esse tempo de calor vai perder alguns nutrientes. Isso é verdade. Então, quando a gente vai preparar as nossas refeições, a gente leva em consideração isso também. O que seria esses daí? Aqui são os sucos funcionais. A gente considera que cada cor de frutas, de verduras, eles têm um composto bioativo que é importante para a nossa saúde. Então, a gente tem os alimentos verdes, que trabalham muito mais com fontes de glicosinolatos, que vão ajudar na questão da saúde hepática. A gente tem os alimentos amarelos, que são fontes de beta-caroteno e que são poderosos antioxidantes. E a gente tem os alimentos vermelhos, que são fontes de licopeno, que atuam principalmente no envelhecimento e também prevenindo alguns tipos de cânceres. Show de bola. Isso tudo tem na sua empresa? Isso. E a gente fez uma combinação de forma que fique bom, né? Que fique com um sabor agradável. Então, por exemplo, aqui no alimento, no suco vermelho, a gente tem beterraba.
Tem muita gente que não gosta do sabor de beterraba, mas só que a gente fez combinações de forma que fique mais palatável, que fique Eu, por mais exemplo, odeio agradável. beterraba, mas a gente, esse novo método acaba ajudando, porque torna muito mais prático e saboroso, né? Para quem não gosta de certas frutas, né? Isso. E a gente, Principalmente as crianças. principalmente criança, porque o sabor não é agradável, né? E a gente também faz combinações de forma que possa aproveitar esses nutrientes o máximo possível. Então, se a gente fosse levar em consideração o alimento, o suco verde, né? O verde tem fonte de ferro. Só que o ferro sozinho dos vegetais não tem uma boa ação no organismo, porque eles precisam da vitamina C para se tornar biodisponível. Então, aqui no nosso suco verde, a gente tem o abacaxi e o limão que vão ajudar nessa biodisponibilidade do ferro. Certo. Então, entendi. essas combinações que a gente estudou muito para preparar, que vai fazer o diferencial dos nossos produtos. Aí vocês dão toda uma consultoria, ensinam com a pessoa, dependendo do que ela quer para a vida dela, se ela quer emagrecer, se ela quer manter uma boa saúde, se ela quer uma imunidade. Então vocês aconselham e dão todas essas dicas, orientações para o cliente de vocês, né? A gente tanto orienta como organizar as refeições, quanto a gente prepara. Entendi. Então as pessoas, eu mesmo quero preparar. Então a gente vai e faz toda a consultoria. Não, eu quero os produtos de vocês. E ele vai lá no nosso site, escolhe e a gente faz a entrega, prepara e faz a entrega. A gente nunca armazena para ficar muito tempo. O cliente pediu, a gente compra os alimentos, prepara e entrega. Tem uma data de validade, né? Isso mesmo. Pessoal, esse daqui é o Davi Reis. Ele é um mito, como eu falei para vocês, da região norte em nutrição. Então, qualquer coisa que vocês queiram conhecer sobre ele, sobre a carreira dele, nós vamos colocar aqui as descrições, tá? As informações, tudo detalhado na descrição do vídeo. E para vocês conhecerem também o nosso trabalho, tá certo? Então, muito obrigado, que na próxima semana nós teremos mais novidades e estaremos com outro profissional aqui com muito mais polêmicas para vocês. Valeu, pessoal! Podzone, o seu podcast de saúde e bem-estar. Um oferecimento Espaço Fisiozone.